Começando mais um Ambicast, o podcast da Ambivete. Eu sou o Maurício Oliveira e eu tô aqui hoje com a presença ilustríssima do meu amigo Thiago Gonçalves. E aí, Thiagão? Fala, Maurício, beleza, cara? Tudo certo? E a minha gente, vocês já estão acompanhando os nossos podcasts aqui há algum tempo, então já sabe qual que é a rotina aqui, né? Então dá aquele peteleco no like aqui, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, não deixe de colocar seus comentários aqui. Se inscreva no nosso canal e, claro, deixa o sininho ativado aqui, ó, para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui, e aquela coisa toda, né? Então, hoje a gente vai falar sobre ruído ambiental, ruído ocupacional, todas essas informações importantíssimas de como monitorar essa coisa toda aqui que é o ruído. Então, vem com a gente. E aí, Thiagão, tudo bem? Mais um podcast, né, Thiagão? Mais um, Maurício. Tamo junto agora. É importantíssimo continuar trazendo informação de qualidade para as pessoas, para o nosso gestor ambiental que está lá cheio de dúvidas, né? Em relação a como monitorar, em relação a como, quais são os itens que precisam ser monitorados aí na indústria, aí nas empresas de maneira geral. E que bom que a gente pode contar com você aqui mais uma vez para trazer essa informação aí hoje sobre ruído. Ruído ambiental, né? Esse é um ponto muito importante, né? Que está em alta hoje. Tá todo mundo falando, porque houve algumas alterações aí nas legislações. E tá na moda, vamos dizer assim. Então é ótimo para a gente se manter atualizado aqui sobre ruído. Ô Thiagão, mas aí assim, ó, só para a gente, né, começar conceituando bem aqui, é interessante falar sobre monitoramento de ruído, né? Porque assim... a gente, né, dos outros itens aqui, tá lá uma chaminé, tá saindo a fumacinha na chaminé, pô, então, peraí, será que... É visível, né? É visível, né? Opa, será que ali tá fazendo mal para mim ou não? E aí, eu tô... a preocupação das cidades, né? Então tá passando um carro lá, uma via movimentada, então o centro da cidade ali, a qualidade do ar tá ruim, que você tá tossindo, tá aquela coisa toda. Mas e o ruído, né, cara? O ruído... E aí, assim, monitorar ruído é um negócio meio esquisito, assim, meio fora do comum, né, Thiagão? Exatamente, porque assim, o ruído acaba que as pessoas acabam se acostumando, né, com isso. Então, quando tem um ruído próximo às pessoas e com o tempo você vai se acostumando e ali passa, e enfim, tem vários exemplos de quando você vai para uma micareta no trio elétrico. Com o tempo você vai se acostumando com aquele barulho intenso, né? E aí o nosso ouvido acaba se adaptando a isso. E é interessante monitorar justamente por isso, né? Que passando de alguns limites pode causar vários danos à saúde e das pessoas mesmo. Então vamos falar desse assunto tão importante. E aí, assim, a gente já tem uma diferenciação aí, né? Porque assim, ruído é um negócio gigantesco, né? Mas a gente sabe que tem esse tal de ruído ocupacional e ruído ambiental. Explica pra gente aí a diferença, Thiagão, entre o ruído ocupacional e o ruído ambiental. Maurício, assim, a gente tem que se preocupar porque toda vez que a gente fala de empresa, a gente vai falar da licença ambiental, né? Então, quando vem na licença ambiental, o gestor ele tem que se preocupar justamente com essa parte de ruído ambiental. Às vezes há uma solicitação, realizar monitoramento de ruído ambiental. E os gestores às vezes se confundem entre o ruído ocupacional e o ruído ambiental. Normalmente é feito o ruído ocupacional, que é a medição do ruído no trabalhador. Então, dentro do complexo, dentro das indústrias, realizam-se monitoramentos de ruído nos trabalhadores. Mas isso é a saúde ocupacional, que é regido pelo Ministério do Trabalho. Então, são coisas diferentes. O ruído que o colaborador está recebendo ali, vamos dizer, e o ruído ambiental, que o ruído ambiental é fora das dependências da indústria. Então, são duas coisas diferentes, dois tipos de equipamentos diferentes que fazem esses monitoramentos. São várias coisas diferentes. Aí o cara pode dizer, não, mas aqui dentro da minha indústria eu coloco o protetor auricular, o abafador, os equipamentos a gente chama de EPC, né? Equipamentos de controle dentro, porque às vezes o equipamento é tão ruidoso que ele emite tanto ruído, né, que a gente tem que colocar ele enclausurado para diminuir o ruído desse equipamento, para que as pessoas consigam trabalhar ali, né? E existem legislações específicas para isso.
Esse é o ruído ocupacional. Tá. O ruído ambiental, ele é um ruído que ele está fora dos limites da empresa. Então, às vezes, você tem uma empresa que ela emite muito ruído dentro desse ambiente, e aí é a preocupação do gestor ambiental. E muitas vezes isso é colocado na pasta de segurança do trabalho. E aí o gestor ambiental, que tem know-how e sabe o que está acontecendo, tem que estar ali junto dessa parte que muitas vezes é confundida e jogada para o gestor da parte de segurança do trabalho. Eles têm que estar junto, fazendo trabalho em conjunto para tentar e dividir realmente isso, do ruído ocupacional, que é o ruído dentro da indústria, dentro do complexo, e o ruído ambiental, que é o fora dos limites da indústria, porque a indústria ela emite o ruído, e esse ruído ele é uma onda de som que pode ultrapassar, e muitas vezes isso acontece, os limites da empresa. E aí o ruído ambiental a gente consegue fazer esse monitoramento fora para que a indústria fique dentro de alguns limites que são pré-estabelecidos por norma. Tiago, se a gente for fazer uma diferenciação assim em quem reclama, né? Olha, coisa bem de leigo, coisa bem de administrador mesmo, assim, bem leigo na parte ambiental. Não, mas é isso mesmo. Então, assim, o ruído ambiental, quem reclama, quem é afetado é o trabalhador, é o que está dentro do complexo. Ao contrário. Esse é o ruído ocupacional. Ah, então tá bom. Então, o ruído ocupacional afeta o trabalhador. O trabalhador. Show de bola. Vou fazer um exemplo aqui para você entender. Vamos dizer que tem uma casa de show perto da sua residência. Essa casa de show tem um trabalhador lá, o garçom que está servindo. Beleza. Então, esse cara, ele está sofrendo ruído ocupacional. Beleza. Porque ele está trabalhando dentro da empresa. Está trabalhando naquela empresa, ele está recebendo aquele ruído ali frequentemente. Então ali é alguma legislação trabalhista que vai delimitar o ruído que ele pode estar recebendo durante a jornada de trabalho. Durante a jornada de Ali trabalho. é ruído ocupacional. Perfeito. Mas quando essa casa de show está funcionando, está afetando a vizinhança, que na sua casa lá, rapaz, toda vez que começa show aí, atrapalha aqui na minha casa. Então, ruído ambiental está causando essa interferência no ambiente externo à indústria. E aí, normalmente, quem reclama é alguém da sociedade, é a vizinhança e etc. Tem muitos exemplos disso, Tiago, assim, de indústrias muito barulhentas e aí a sociedade, sei lá, de repente acionando o Ministério Público. Como é que funciona isso? Tem uma série de empresas que emitem esse ruído. Agora, sendo que como a maioria, elas são instaladas e a população vai agregando, né? A população vai começando a construir casas próximas às indústrias. E acaba que tem aquele negócio do direito adquirido, né? A empresa está ali, ela tem um direito adquirido de estar ali. Mas ela tem que, na parte de fora, na parte do ambiente, tem que cumprir os requisitos ambientais atuais. Então, ela tem que se adequar a isso mesmo. Rapaz, eu quero saber mais sobre isso aí. Vamos aprofundar nessa pergunta aí, porque é importante. Mas assim, ainda na parte conceitual aqui, né? Então, como é que a gente consegue... Aí surge a pergunta agora, né, meu irmão? Peraí, como é que a gente vai monitorar o ruído fora da indústria, fora do complexo industrial, fora da empresa, fora da casa de show? Isso. Ô, Tiago, me explica aí como é que funciona isso, quais são os equipamentos para a gente utilizar durante o monitoramento. Olha, durante o monitoramento fora, existe um equipamento específico que ele é chamado de sonômetro. 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 A gente antigamente fazia esse monitoramento com um equipamento chamado decibelímetro, mas ele foi excluído. Existe uma nova norma, uma ABNT, a 10.151, que ela determina hoje esse equipamento chamado de sonômetro para realizar essas atividades, desses monitoramentos fora do ambiente industrial, fora do ambiente que esteja causando ruído. Ok. E aí a gente instala esses equipamentos e a gente tem duas condições dentro da NBR. Essa NBR ela é citada dentro do CONAMA número 1 de 90. Então, é meio que a NBR tem uma força de lei, entendeu? Okay. Porque foi citada lá no CONAMA, né? Então, a gente realiza esses monitoramentos no período diurno e no período noturno.
Então, por que isso, né? Por que dois tipos de monitoramento? Na verdade, é porque é citado lá na legislação. Compulsório já, né, Tiago? Já está lá e Tem que pronto. realizar esses monitoramentos. A partir de 10 horas da noite, ele estabelece esse período noturno de monitoramentos. Então, a gente tem que fazer esses monitoramentos no período noturno e diurno. Existem estados que fazem além disso. E isso é permitido por legislação, fazer mais monitoramentos. Então, eles chamam de período matutino, vespertino e noturno. Show de bola. E aí realiza esses monitoramentos durante esses 3 períodos. E no período noturno é o período que a gente entende que as pessoas estão descansando, né? Claro. Vamos dizer assim. E aí o limite é mais restritivo. E dentro da NBR existe uma tabela que ela é separada por zoneamento. Então isso é importante falar, porque dependendo da zona onde seu empreendimento está instalado, você vai ter níveis do som, do emitido. de som emitido, tanto diurno quanto noturno. E isso é medido em decibéis. Só para você ter uma ideia, a norma fica ali entre 40 e 60 decibéis. Se chegar a 140, uma pessoa próxima a esse ruído pode perder a audição. Então, é um número muito próximo ali, entendeu? E a legislação vai trabalhando nisso. Então, assim, só um alerta aos gestores ambientais, né, que estão assistindo aí a gente. Então, vamos olhar lá no plano diretor do seu município, do seu estado, qual é o zoneamento que está o seu empreendimento. Pronto. E a partir disso, você vai lá na legislação ou na NBR comparar e fazer os monitoramentos com base naqueles limites, entendeu? Então não dá para ficar perdido não, né, Tiago? Então tem um passo a passo aí, né? E é simples, né? O problema tá no monitoramento. Porque com essa nova NBR deu uma chacoalhada aí, tá bem específico, ele tá bem tecnicamente viável hoje, mas é um pouco complicado de você entender. Não é todo mundo que faz então, né, Tiago? Não é todo mundo que faz bem feito, né? Mas assim, muita gente faz, não é bem feito, são poucas pessoas, porque tem que ter uma interpretação muito boa dessa NBR. Tá, perfeito. Você vai lá, faz a comparação, entende qual é o zoneamento da sua indústria, mas na hora do monitoramento ambiental, a empresa de monitoramento ambiental precisa estar preparada tecnicamente para poder fazer. Para poder realizar esse monitoramento, porque tem esses... o que é realmente de ruído daquela empresa e o que não é de ruído daquela empresa. Tem um exemplo muito característico que as empresas falam, não, mas esse ruído não é meu, é da outra empresa vizinha aqui. Tá, fica imaginando um complexo de indústrias ali, uma perto da outra, né, Tiago? E aí? O povo coloca equipamento aí. Normalmente, a gente tenta, e as indústrias muitas vezes conseguem, fazer um lockdown, para tudo e faz um monitoramento. Durante um período, durante o período da noite. Vamos parar agora 2 horas, vai parar tudo, não vai movimentar nada lá dentro. Vai fazer barulho nenhum, então vai ficar quietinho ali. E a gente vai fazer o monitoramento naquele ponto. Tá. Então, se a gente fizer um monitoramento naquele ponto e a gente sofrer essa interferência externa, tem como, num laudo, a gente classificar e dizer que, de tal período a tal período não estava funcionando nenhum motor, nenhuma plataforma, enfim, nada dentro daquela empresa, e mesmo assim existia um ruído de fundo de tal lugar, entendeu? Pode indicar isso dentro do relatório. Ô, Tiago, agora não dá para fazer um som menos o outro, não, né? Então, assim, o som, né? O ruído, né? É um fator, um evento ali, que não dá para você dizer assim, eu estava parado, a outra indústria ali estava emitindo X decibéis, então desconta do meu. Não é assim, não, né? Não é assim, não. Porque é o seguinte, dentro da legislação, ela informa que você deve cumprir aquele requisito, entendeu? Tem um limite, então deve cumprir o limite e pronto. Independente de que outras pessoas estejam fazendo ruído também. Mas se esse ruído está chegando próximo à sua indústria, você deve tomar os seus cuidados dentro da sua indústria. Então, é justamente isso. E muitas vezes é a questão de vizinhança, de pessoas realmente morando próximo às indústrias. E aí existe essa reclamação ou na Secretaria Municipal, ou no Ministério Público,
e eles tomam essa providência de atuar em cima da empresa, e a empresa contrata um terceiro para realizar esses monitoramentos, e a gente normalmente faz esses monitoramentos muito próximo à indústria, realmente no limite da indústria. É muito parecido com o monitoramento da qualidade do ar. Tá. A gente realiza esses monitoramentos de ruído e tem um tempo, tem um equipamento específico. A legislação também fala como você deve proceder com relação ao monitoramento, o que se deve ser feito nos relatórios, quais itens precisam, dados do cliente, horário, tem que estar tudo certinho. E realmente fica um relatório bem robusto, sabe? Com um certificado de calibração dos equipamentos. Isso tudo. E a gente já tem isso como base da 17.000, né? E fica mais simples para a gente fazer. Tá. Mas realmente a legislação pede que isso seja feito, entendeu? Ô, Thiago, então eu fico imaginando assim que deve ser realmente. Não é de qualquer jeito, né? Tá chovendo. Tudo bem que a chuva não vai interferir no sonômetro ali, né? Mas tá fazendo barulho, e aí? Aí não faz. Aí... Não faz o monitoramento. A gente realiza o monitoramento normalmente em períodos que não estejam com chuva. Vento, tá fazendo... Aí, com relação ao vento, a gente, no equipamento, a gente tem tipo esse desconto. Porque é como se fosse um microfone que a gente tem uma barreira, né? Que é um negócio... Assim, tecnicamente eu não sei o nome, mas é algo felpudo que fica no microfone que vai retirar o vento, entendeu? O vento. E elimina o vento, pelo menos, naquele ponto. Mas, tipo, tem que ter um olhar muito, muito bom técnico para realizar esse tipo de monitoramento. Porque, por exemplo, pode passar um caminhão ali. E aí? Aí você tem que observar qual foi a hora que você fez esse monitoramento. Tem que falar, ó, passagem de caminhão, tal hora. Sim. E os monitoramentos não podem ser feitos muito instantâneos. Tem pessoas que fazem esse tipo de monitoramento e passa 2 minutos fazendo monitoramento. Vai lá, instalou. Instalou, tirou a foto, vai embora. Não. Tem que passar um período muito mais longo. Isso realmente a depender do ponto que você vai fazer o monitoramento. Porque existem indústrias que a gente realiza monitoramento que a indústria é no meio do nada. Então, não adianta você passar 20 minutos fazendo monitoramento que não vai ter interferência nenhuma ali, entendeu? Mas é muito importante essa questão do ruído. O olhar técnico, né, Thiago? O técnico com a experiência. Exatamente. Então, assim, a gente vive dizendo que as empresas que ainda são inexperientes, estão começando agora, né, que assim... Tudo bem, né? Que todo mundo pode atuar, tem mercado para tudo, mas quanto mais experiente o técnico for, exato. Quanto mais experiente, eu fico imaginando aqui, né? Um treinamento específico, treinamento, né? Experiência de campo, né? Que de repente fez outros. Eu fico imaginando que executar outros monitoramentos, como de qualidade do ar, de efluentes, de emissões atmosféricas, ajuda na experiência. Eu fico imaginando aqui, né? Você me corrija, é exatamente isso. A experiência conta muito, né? Durante o monitoramento. A gente recentemente teve uma questão de monitoramento de emissões atmosféricas. Que quando o técnico chegou, que realizou o primeiro monitoramento, ele disse que tem algo errado. E o cliente, não, tá tudo certo, não sei o que. Ele disse, não, tem algo errado aqui porque tá 0,4 de oxigênio aqui, isso aqui não existe. Vamos investigar. O cara, não, mas não tem, tá? Vamos investigar. Quando chegou mais na frente, ele viu que realmente tinha um problema. Então, quer dizer, é a experiência que conta. Se for um técnico sem experiência, ele vai fazer aquela leitura e vai embora. De repente não considerou outras coisas. Exatamente. Show de bola. O gestor ambiental tem uma. A gente vive dizendo, né, do gestor ambiental. Sempre comenta em todo podcast aqui, minha gente. Sempre. Você aí, gestor ambiental, esse recado é para você. Vem aqui comigo aqui, né? Eu fico imaginando a posição do gestor ambiental, né? Isso. Tiago, que está aqui, que tem toda aquela quantidade de pessoas ali, né? Que tem algum assunto para discutir com o gestor ambiental. E esse gestor ambiental deve ter uma série de dúvidas em relação à instalação, à continuação, né, dos trabalhos. E aí eu fico imaginando o seguinte, Tiagão, uma indústria foi instalada há um tempão já, assim, já estava lá, a indústria estava lá, não tinha nada.
E daqui a pouco, como você comentou, né? Isso. Daqui a pouco começaram a vir as casas até dos próprios trabalhadores Isso. da indústria, e aí daqui a pouco começou o mercadinho, daqui a pouco começou a barbearia, daqui a pouco começou ali um monte de gente tá ali, empreendimentos, e as cidades vão crescendo, a gente Uhum. sabe, tem um monte de exemplos assim espalhados no país. Eu fico imaginando o gestor ambiental que não pegou lá a instalação, ele não, né? Ele só sabe da história da empresa, né? Uhum. Por estar ali e tal, aquela coisa toda. E aí? É bem. E aí, né? É. As condições de instalação são Uhum. muito diferentes das condições agora. E aí? Como a gente já tinha comentado aqui, a questão do zoneamento, né? Teoricamente, porque existe zona mista, zona industrial e zona urbana, né? Uhum. Então, ali mudou. Agora não é mais uma zona industrial, agora é uma zona mista. E agora? E agora? E ele vai ter que realmente olhar o plano diretor do município para saber se realmente mudou e tem que se adequar. Aí muitas vezes a gente recebe essa pergunta: não, mas é direito adquirido, a gente já estava aqui, as pessoas que vieram tal, mas o direito adquirido é dentro do complexo. Ela não tem um direito adquirido de não sair dali mais. Tá, perfeito. De sair dali, não. Me instalei aqui. Então aqui tudo As bem. pessoas que vieram aqui, tudo bem, mas sendo que da porta para fora, ela tem que cumprir a legislação vigente do ambiente. Então, do ambiente é a legislação atual, independente de como era antes, de como era uma zona industrial e agora é uma zona mista. Não, mas agora é zona mista e você tem que atingir os níveis de emissão sonora daqui com relação à zona mista. Não tem outro escapatório, entendeu? Então, o gestor ambiental tem que ficar muito ligado nisso, de quando ele deve fazer, principalmente porque a pergunta é o seguinte: não tem na legislação. A gente já leu de cabo a rabo, já conversou com vários especialistas, não tem quando ele deve fazer. Mas assim, chegou na pasta agora, caiu de paraquedas. Qual é a zona do empreendimento, onde é que ele está instalado? É uma zona mista, beleza. Beleza. Vou realizar um monitoramento com relação a esses limites. Passou do limite, tem que entrar em contato com o órgão ambiental, informar que as medidas estão sendo tomadas. E é um bate-papo que a gente já teve com várias pessoas do órgão ambiental, que essa informação tem que ir e vir. Não adianta só querer colocar relatório dentro dos conformes, porque acaba se trazendo uma desconfiança, enfim, em outros assuntos, né? Mas assim, vamos ter que fazer essa adequação da indústria e, a partir de agora, realizar monitoramentos periódicos. E, normalmente, os órgãos ambientais, eles solicitam que sejam feitos monitoramentos anuais. E é bom sempre fazer esses monitoramentos anuais, porque a gente vai comparar de um ano para outro. Mesmo que a gente tenha que fazer algumas adequações em alguns pontos. Perfeito. Normalmente, e é bom também realizar esses monitoramentos de ruído ambiental quando a indústria vai se instalar. Porque a gente tem uma leitura de background, né? Uma leitura anterior para saber como é que está se comportando ali, e depois a gente vir com a indústria e fazer os outros monitoramentos. Normalmente se adequa, entendeu, Maurício? A gente estava até com um processo interessante, que um cliente ele tinha um compressor, e um compressor normalmente faz um ruído, emite um ruído muito grande. Fico imaginando um compressor de indústria. Não é aquele da rocharia, não, né, Thiago? Não. É um compressor, às vezes, muito grande. E esse compressor ele estava muito distante do ponto onde ele era utilizado normalmente. E ele não mediu esforços, pegou o compressor, colocou lá e começou a realizar o trabalho lá, sendo que esse compressor ele estava muito próximo da comunidade. E aí a comunidade começou a reclamar, enfim, e é muito importante fazer esse estudo antes de fazer essas mudanças, entendeu? Então, beleza, que para o processo dele facilitou, otimizou, etc, o etc. compressor estava muito distante, às vezes furava algum ponto lá, ou então a perca de carga era muito grande para chegar lá, mas aí ele fez essa mudança sem pensar no ruído que podia ser causado e os fatores, né, piores para a comunidade ali próxima.
Tiagão, eu acho que vale a pena a gente falar mais sobre isso, porque olha só, o gestor ambiental está ali tomando decisões como essa, para tentar melhorar o processo. Isso. E aí tem uma legislação que o órgão ambiental é a instituição responsável por... Eu vou falar essa palavra porque você sabe que você me conhece, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas assim, o órgão ambiental vai cobrar, Isso. né? Vai fiscalizar e etc. Porque a gente sabe que o órgão ambiental ele tem uma característica muito mais orientadora, né? A gente, né? Uma postura de orientação e tal, mas também de fiscalização, que a gente sabe disso, né? Mas o órgão ambiental vai lá cobrar. Isso. E aí eu tô aqui pensando aqui, ó, vamos aqui colocar uma situação. Vamos imaginar que a gente pega um gestor ambiental desavisado, nunca parou para pensar nisso, no compressor e tal, e aí de repente o órgão ambiental veio e fez uma notificação, fez né? A partir de agora você vai ter que monitorar. E aí assim, né? Só o monitoramento não resolve, né, Tiago? Porque eu fico imaginando o seguinte: esse compressor que saiu de lá e que veio para cá e que agora vai ter que voltar, ou que vai ter para algum outro lugar, eu fico imaginando o tempo que se leva para adequar um complexo industrial. Exato. Eu fico imaginando todas as intempéries que o gestor ambiental vai ter que sofrer e vai ter que lidar pelo fato de ter que alterar alguma coisa. Então, assim, a gente cai naquele clichê. Aí me responde, Thiago. A gente cai no clichê que tem que planejar antes, tem que ver antes, tem que... Assim, será que de repente não vale a pena? Bom, o órgão ambiental ainda não pediu, mas será que não vale a pena? Peraí, que eu estou sentindo aqui alguma coisa. Será que não vale a pena de repente fazer um monitoramento antes? Porque se o órgão ambiental chegar logo, vai dar prazo e para aquela coisa toda. Será que realmente vamos falar aqui de coisas clichês, de planejamento, de antecipação dos problemas? É exatamente isso, né, Maurício? Aquele negócio que a gente vê muito na administração, né? Tem que planejar para poder executar e não tem outra escapatória. Você tem que fazer esse planejamento. Vou fazer essa alteração, vai melhorar o meu processo e tal, mas tem que ter... o gestor ambiental tem que estar junto da parte de produção também. Tem que trocar essa bola, porque, assim, a pessoa, como eu falei, tem um know-how ali, né? O gestor ambiental tem um know-how para poder... Não, se a gente fizer isso, pode causar esse problema. Problemas na comunidade, ou até, se não tiver comunidade próxima, tem animais próximos, né? E pode... O ruído... Também lembrado, viu, Thiago? A questão dos animais, né? E aí eu até ficava me perguntando se animal não tem nada a ver, né, com ruído, mas sendo que o ruído, ele vai perturbar o animal, né? E ele pode, deixar de fazer um acasalamento, ou deixar de produzir ovos, se for um pássaro, por exemplo, por conta do ruído, porque ele perturba o ambiente, né? Ele não fica no ambiente ideal para o pássaro, por exemplo, e pode alterar rotas imigratórias por conta do ruído, porque a gente vai estar agindo como um espanto, né, para o animal, né? Sim. E ali a gente pode até mitigar isso sem pensar, né? Poxa, eu fico imaginando o impacto Agora que você comentou, já, né, acende um monte de luz aí. Espero que o pessoal que está assistindo e nos ouvindo aí, eu espero que o pessoal comece a ligar essa luz de alerta aí, porque se de repente eu tenho uma mata, né, eu tenho a fauna e a flora perto da minha indústria, se de repente o meu processo industrial está afetando... eu posso atrapalhar os animais, mas eu também posso atrapalhar as próprias árvores e flores, e porque as plantas vão deixar de se reproduzir porque não tem os animais para fazer a polinização. Então, rapaz... É um problema muito Tiagão, o impacto do ruído é muito grande. Rapaz, como a gente começou a falar no podcast, né? A chaminé tá saindo a fumaça ali, a gente tá olhando pra fumaça e diz, opa, a fumaça tá fazendo mal, mas espera aí, o ruído aqui nessa história. Então, as ondas sonoras, elas muitas vezes ultrapassam os limites da indústria, né? E a gente tem que realizar esses monitoramentos para saber o que deve ser feito dentro da indústria para minimizar isso. E muitas coisas podem ser feitas. E barreiras... Fala um pouquinho mais, Thiago, sobre isso, assim, da experiência que a gente tem aí.
De repente, a Ambimed fez um monitoramento, né? 200 anos de experiência que você tem aí. De repente, fez um monitoramento e aí a indústria percebeu que precisou fazer uma adequação. Quais foram alguns exemplos aí para você trazer para a gente? Normalmente, Maurício, a gente faz essa forma de enclausurar o que está emitindo esse ruído. E isso funciona muito bem. Só o monitoramento para dizer se realmente está passando dos limites para a gente conseguir fazer. Mas só para você entender, a onda sonora ela funciona como se ela fosse... se você imaginar que fosse água saindo ao invés do som. Esse som, ele tem... Se ele tiver barreiras, ele vai ficando nas barreiras, entendeu? Então, se a gente souber especificamente de onde vem aquele som, a gente consegue realizar barreiras. A gente conseguiu num cliente recente que a gente realizou um monitoramento, deu fora, mas sendo que a gente conseguiu identificar de onde vinha Show de bola. esse ruído. O cliente foi parando partes da planta. Para uma parte da planta, a gente realizou o monitoramento. Show. Para a outra parte da planta, realizou um monitoramento no mesmo ponto. E aí a gente conseguiu identificar de onde era que estava vindo aquele ruído mais, interferia mais naquele ponto, que era o ponto de reclamação. E aí, junto com o cliente, a gente fez um projeto para fazer uma barreira maior para que aquele som não ultrapassasse os limites da indústria. E isso é feito de uma maneira bem normal. O problema é justamente esse. Quando não há um planejamento, vai ter que ter um custo maior para realizar o... Claro. E já com a pressão da sociedade, com a pressão do, sei lá, Ministério Público e órgão ambiental, e é uma etc. coisa que você não consegue fazer de um dia para a noite, né, Maurício? Exatamente. Exige um tempo para você fazer, recurso. E às vezes para você justificar isso para o seu superior é bem difícil de ser aceito de uma maneira rápida se não tiver uma pressão externa dessa. Do órgão ambiental, do Ministério Público, da Secretaria Municipal. E é até interessante falar porque muitas secretarias municipais realizam esses tipos de monitoramento, né? E é bom falar para eles agora, né, dessa parte de fiscalização que realmente está no CONAMA, que os órgãos fiscalizadores eles têm o poder de realizar monitoramentos também, mas sendo que tem que se atentar para a nova NBR. Então, é algo que não é para ser feito da maneira que era feita antes. A gente tem que realmente fazer um monitoramento. Não pode chegar na porta da casa de show com equipamento e dizer, tá fora, fecha. Sendo que essas pessoas, né, que fazem parte dos órgãos públicos têm um poder de polícia. Então, pela sensibilidade, se tiver realmente saindo, tendo esse ruído excessivo, eles têm um poder de fechar a casa, tem um poder de baixar o som. Poxa. Como a gente vê muitos esses exemplos de polícia, de chegar, de pegar o som das pessoas, é justamente isso. Tem esse poder de polícia de fazer essa parada sem realmente ter monitorado. Mas o ideal realmente é contratar uma empresa que realize esse serviço de monitoramento para saber como é que realmente está passando esse ruído, se está passando muito, se está passando pouco, se está dentro do limite ou não, realizando monitoramentos conforme a norma, diurno e noturno, para ter o laudo. Ter o laudo ok, ter um laudo conciso, para que não esteja problema, não ocorra problemas nem para quem está realizando o ruído, né? Nem para quem está fiscalizando. Porque quem fiscaliza também tem que ter esse respaldo técnico, né? Perfeito. Porque se realizar o monitoramento, vamos dizer assim, de qualquer jeito... Não é por aí, né? Não é por aí. Para realizar aquele monitoramento que a gente realizava antigamente, de chegar na porta do local e vou ver aqui, é só para, enfim, para inglês ver como é que como diz o negócio. É melhor chegar e dizer, realize o monitoramento. Tá aqui o seu prazo, realize o monitoramento, porque a gente está percebendo que está ultrapassando os limites aqui. E aí a empresa vai contratar ou vai contratar uma empresa especializada como a Ambimed, né? Exatamente. Eu acho que é a melhor forma de se fazer, entendeu, Maurício? Ao invés de você treinar funcionários e às vezes ter um turnover muito grande e, enfim... Uma preocupação que você de repente consegue trazer alguém... Minimizar, traz alguém um pouco mais preparado, etc. Exatamente. Da mesma forma nas indústrias, né? Muitas indústrias preferem comprar equipamento para que o operador seja
o próprio funcionário. Mas, assim, eu acho que cada um no seu quadrado, né, Maurício? Eu acho que o especialista deve realizar esse tipo de monitoramento porque tem um respaldo técnico, tem um equipamento calibrado. Não é só ter o equipamento calibrado também, tem que ter uma expertise técnica para realizar. E aí você vai tirar uma pessoa da sua operação para realizar esses monitoramentos, para depois chegar na frente e o órgão ambiental dizer, não, você realizou o automonitoramento. Não é por aí, não. Você tirou a sua pressão e disse que estava boa. Não é por aí, né, Tiago? Não é por aí, não. Não é por aí. É bem... E aí, isso já me remete a um outro assunto interessante, que é a periodicidade, né? Então, tipo assim, realizou um monitoramento, vamos imaginar, teve lá uma observação do órgão ambiental, e aí a indústria realizou um monitoramento, deu fora dos limites, aquela coisa toda que você já explicou. E aí a empresa foi lá e construiu um muro. Tá resolvido? Acho que não, né, Tiago? Não, é bom realizar o monitoramento antes e depois, né? A gente faz um monitoramento antes, deu fora, faz a contenção, porque pode ser no equipamento, entendeu, Maurício? O equipamento ele pode ser enclausurado de uma forma mais barata também. Ok. E aí a gente consegue fazer isso de uma forma... Hoje é de uma forma mais fácil. Estamos no mundo moderno hoje, né? E para fazer esse enclausuramento em grandes escalas não é muito utilizado hoje. A gente vai realmente no equipamento que está causando isso para fazer esse enclausuramento. É muito rápido, muito fácil. Mas não é barato, né? A gente sabe que é um monitoramento caro. Que é uma coisa cara de se fazer. Que precisa da preparação, precisa do planejamento financeiro, etc. Exatamente. Etc. E isso a gente pode barganhar junto ao órgão ambiental de uma maneira bem tranquila. E isso a gente já conversou com vários órgãos ambientais e eles disseram, o que vale é a transparência, né? Mostre o que é que está acontecendo aí e quais são as medidas que vocês vão tomar. A gente faz um auto e, enfim... envia documentos e é uma forma bem burocrática, mas você envia os documentos informando o que é que você vai fazer daqui para frente e no próximo ano você realiza os monitoramentos novamente. Beleza. É uma forma de se realizar monitoramentos da melhor forma, que pelo menos é o que eu defendo até hoje e que está dando muito certo. Acho que o caminho é interessantíssimo. Minha gente, falar de ruído ambiental, né? Olha só, engraçado até, Thiago, voltando ao início do nosso podcast, a gente vê muito o ocupacional, né? Olha, muito ocupacional. Isso que bom! Bom também. Joia, né? Eu já vi muita gente chegando até mim e disse, Thiago, eu realizei o monitoramento, mas o órgão ambiental não aceitou. Se mostra aqui esse monitoramento. Quando ele chega com laudo de ruído ocupacional. Não, pô. Isso aqui é ruído ocupacional dos seus empregados. Você tem que fazer também. Joia, que legal, para ver o nível de ruído, o tempo de exposição desse trabalhador dentro da sua fábrica. É legal, mas você tem que realizar o monitoramento fora, com outro tipo de equipamento, para a gente ver o impacto do seu ruído no meio ambiente. E isso tem um limite, tem uma norma, quer dizer, tem uma legislação, né, que é o Norma 01 de 90, que ele cita a NBR 10.151 e 152, são essas duas NBRs que foram recentemente atualizadas. A gente pode falar um pouquinho mais delas num próximo podcast, se aprofundar mesmo. E ela é bem descrita, pode trazer até um técnico nosso para ele informar como é que faz realmente. Já fica aqui a promessa que você, gestor ambiental que está assistindo, já vamos cobrar aqui. Quem quiser, bota aí nos comentários. Né? Já vamos. Se tiver uma quantidade de comentários aí que a gente tá mais rápido ainda, né, Tiagão? Com certeza. Tiagão, olha só, um assunto maravilhoso. Cara, fico cada vez mais feliz de participar aqui desse negócio de podcast da Ambimet aqui, porque olha só, a gente tem um nível de qualidade de informação significativo para o nosso gestor ambiental e de coisas que não são visíveis. E que talvez o gestor ambiental que está começando agora, aquele que acabou de receber uma pasta e etc, etc, são informações importantes para essa pessoa que está começando e tal, e também para aqueles que já estão há algum tempo, como por exemplo você trazer aí que, houve uma atualização. Então, minha gente, fique esperto, vamos prestar atenção aqui. Exatamente. Maurício, rapidinho, é só para falar, eu acabei lembrando agora,
é quando você tem essa mudança de layout também na sua estrutura, entendeu? Como eu falei, né? Trouxe o compressor de um lugar para o outro. É bom realizar esse monitoramento quando você faz essas mudanças também. É bom fazer. Desculpa aí. É bom fazer antes, né? Dessa mudança. Mudou o layout, mudou alguma coisa dentro da sua indústria, aumentou a capacidade. Vamos fazer também o monitoramento, entendeu? Porque é importante saber essa intensidade de ruído que está sendo gerada através daquele tipo de equipamento. Entendeu? Show de bola. Então, em mudança, instalação, em mudança de layout, se sociedade no entorno mudando, são momentos ali importantes de fazer o monitoramento de ruído. E falar novamente, né, que normalmente é pedido anualmente. E é bom fazer anualmente, mesmo que o órgão ambiental não peça, porque é um documento que é para você ter ali ele, vamos dizer assim, como um livrinho de cabeceira, né? Ok. Opa, já fiz o monitoramento, tá aqui, já fiz antecipadamente. Já deixou ali. Já deixa ali aquele documento guardado, porque ele vai ser solicitado no momento. Isso, então já estou imaginando aqui, Thiago. Então talvez vale a pena também. Eita, peraí, se houve uma mudança, também faz. Também não fica esperando o ano, né? Ah, não, vou fazer o ano que vem, vou esperar. Então, se já tiver alguma mudança de layout, também já faz logo, né? É interessante ver se existem reclamações, né, na comunidade. E já realizar esses monitoramentos antes mesmo de que essa reclamação chegue oficial, que é bem tenso, né, isso. Exatamente. E quando essa reclamação chegar, que você tiver, ó, tem uns monitoramentos aqui, há 3 anos eu faço, há 2 anos eu faço monitoramentos e tá dentro da legislação, ou então tá fora, mas eu fiz esse procedimento, no outro ano já melhorou. Então, essas documentações, é bom sempre que você tá com essa documentação no bolso. Porque quando vier uma reclamação oficial, você já tem um respaldo técnico ali e não tem esse risco de sofrer uma punição, uma multa. E assim, órgão ambiental, como eu falei, tem um poder de polícia e pode, e assim, tem um dever também de realizar multas. Claro. E essas multas são baratas mesmo, Maurício. Claro. Por um monitoramento simples que eu garanto que é muito mais barato que pagar uma multa dessa. É melhor prevenir do que remediar, né, Tiagão? Exatamente. Minha gente, fico feliz aqui da gente chegar no final desse podcast. Tiagão, considerações finais sobre ruído ambiental. Maurício, é o que eu já vim falado, né? Ruído ambiental causa um impacto na fauna, na flora, na população que está no entorno. É muito importante ser monitorado e vamos deixar essa questão do ruído ocupacional meio de lado. Vamos falar mais do ruído ambiental e é importante monitorar. Temos legislação, temos NBR para seguir. Então, gestor ambiental, olha aqui para mim, fique atento, porque deve-se fazer o monitoramento de ruído ambiental também na sua indústria. Show de bola. Minha gente, chegando mais ao final desse podcast, não esqueça não, se inscreva aqui no nosso canal, dá aquela força para o nosso canal cada vez mais crescer e cada vez mais trazer informação de qualidade para você. Então se inscreva aqui no nosso canal e olha só, curta, compartilhe e envie essa informação para seus amigos aí, compartilhando esse conhecimento e, claro, não deixe de ativar o sininho aí do ladinho, dá o peteleco no sininho aqui para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Tiagão, obrigado mais uma vez. É isso aí.